A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe sua vida. Bom, eu quero falar hoje, neste exato momento com você, trazer uma palavra de Deus ao seu coração, desta feita, debaixo do tema, o poder do crescimento espiritual. Vamos falar aqui de forma bem resumida, tópico por tópico. Se você puder anotar, se você puder parar esse vídeo, pausar, ir anotando, pegando as referências, seria de muito bom grado. Amém? Mas como de praxe, eu quero deixar aqui 5 segundos para que você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar aqui o seu comentário também, dar um feedback positivo ou negativo para os nossos vídeos, tá bom? Vou contar até 5, é o tempo que você vai lá e se inscreve aí, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Muito obrigado por ter se inscrito no nosso canal. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Então vamos lá. O poder do crescimento espiritual. O texto está em Oséias, capítulo 6, versículo 3, na parte A, que nos diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabemos que esse texto aqui está no Antigo Testamento e é um convite do profeta para aquela nação, para que aquela nação volte a buscar o Senhor e conhecer mais de Deus. Da mesma forma, é um convite que Deus faz à sua igreja para que de forma progressiva, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, a cada manhã, não importa, precisamos e a igreja precisa conhecer o Senhor de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda. Mas existem alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar sobre esse poder do crescimento espiritual. Tá? O primeiro sinal, ou a primeira coisa que vai potencializar e vai mostrar que está existindo um progresso neste conhecer ao Senhor, o sinal que prova o nosso crescimento espiritual, podemos dizer assim, o primeiro sinal é a frutificação. A frutificação é o primeiro sinal do poder do crescimento espiritual. A frutificação é o primeiro sinal do poder do crescimento espiritual. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Olha só o que é que nos diz lá. Não me escolhestes vós a mim, Jesus dizendo, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, a frutificação é o primeiro sinal do poder e da operação de poder deste crescimento espiritual. Se eu estou crescendo espiritualmente, o primeiro sinal que eu vou dar para provar esse crescimento, uma pessoa que está crescendo espiritualmente, o primeiro sinal que essa pessoa vai dar é o poder ou o sinal da frutificação. Um outro sinal que esta pessoa que está crescendo espiritualmente, o poder de Deus está operando e fazendo com que essa pessoa cresça espiritualmente, é que essa pessoa procura seguir sempre na verdade e viver uma vida com dignidade. Efésios capítulo 4, versículo 14 ao 16 e Colossenses 1, 10 nos diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando aqui novamente em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O terceiro sinal de que uma pessoa está crescendo espiritualmente e o poder de Deus
e a operação do crescimento espiritual de Deus na vida dessa pessoa está acontecendo, é que esta pessoa ela começa a produzir o fruto do Espírito chamado amor. E não somente isso, o progresso desse amor. O amor ele é progressista, ele cresce e a primeira semente do crescimento é o amor. E desse amor brota outras ramificações. E 1 Tessalonicenses 3, versículos 12 e 13. Olha só o que Paulo diz. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, viver uma vida irrepreensível, viver uma vida em santidade, viver uma vida separada, pode ser ramificações deste amor que eu tenho para com Deus e também para com o próximo. O quarto sinal que prova que esta pessoa está crescendo espiritualmente e o poder de Deus está operando, fazendo com que esta pessoa cresça espiritualmente, é que essa pessoa busca a perfeição. Este é o quarto ponto, buscar a perfeição. Sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos a cada dia compreender que necessitamos errar menos ainda. Se a cada dia eu vou errando menos, isso significa que eu estou buscando uma perfeição em Deus. Isso significa que o Espírito Santo está operando em mim, fazendo com que eu me convença do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Olha só o que é que diz Filipenses 3, 13 e 14, Efésios 4, 12 e 13. Nos diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Prossigamos para o alvo, e o alvo é Cristo, nele há perfeição. O quinto sinal de que uma pessoa está crescendo espiritualmente, o poder de Deus está operando, provocando e produzindo este crescimento na vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste servo e desta serva do Senhor, é que ele ou ela procura obedecer a palavra de Deus, ainda que de forma gradual, ainda que de forma progressiva. Em que sentido? Gradualmente, buscando progresso, passo a passo, de fé em fé, de glória em glória, não de uma vez, mas gradualmente. E olha só então o que diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, e a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 8. Diz assim: deixando, pois, toda a malícia, isso aqui é um progresso. É o conhecimento da palavra, buscando o progresso e gradualmente crescendo e gradualmente obedecendo. Deixando, pois, toda a malícia, isso é obra da carne, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, o conhecimento, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a solidariedade ou a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas,
não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, obedecer a palavra de Deus de forma gradativa é um sinal de que o poder de Deus está operando, fazendo com que esta pessoa cresça. Porém, ao contrário, antagonicamente a isso, existem alguns sinais de que essa pessoa não está crescendo. E existem sinais de coisas que essa pessoa, este homem, esta mulher que está na presença de Deus, precisa deixar, tá? Ou precisa largar a mão mesmo. Segundo, primeiro ponto, é a imaturidade. Quem é imaturo é incapaz de receber a doutrina sólida. Paulo escrevendo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Segundo, a imaturidade. Quem é imaturo necessita de muito, mas muito ensino mesmo. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também vós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, quando a gente fala sobre a imaturidade, a gente consegue entender que Paulo está dizendo aqui que aquele que é herdeiro e ainda é menino não consegue herdar toda a fortuna. Então, o que é que o pai faz? Coloca essa pessoa debaixo de tutores para ensinar, para instruir, para ordenar, para que quando chegar no tempo certo da maturidade, aí sim esta pessoa possa adquirir a riqueza que o pai obtém, né? O herdeiro. Porque quando o pai morre, aí sim o herdeiro herda. Uma outra questão é a imaturidade leva a pessoa a viver uma vida inconstante ou instável na fé. Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Uma outra característica da imaturidade, de uma pessoa imatura, que não cresce espiritualmente, que o poder de Deus operando o crescimento não atinge, é que essa pessoa não consegue avançar ou ir além. Hebreus 5,12 e 1 Pedro 2,2. Por quê? Devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus? E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, viver uma vida ou não conseguir avançar ou ir além é não conseguir crescer ou se desenvolver. Porém, o crescimento ele gera algumas características importantíssimas na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Quando essa pessoa está crescendo, quando o crescimento começa a atingir, essa pessoa sai dessa fase de imaturidade, essa pessoa começa a crescer, aí vem alguns pontos importantes. Crescimento gera amadurecimento. O crescimento gera o amadurecimento. Em que sentido? Quando a pessoa está crescendo, quando a pessoa está amadurecendo, ela procura abandonar as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Segundo, crescimento gera amadurecimento. Como gera amadurecimento, então, neste processo de crescimento? Quando eu cultivo o entendimento.
1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Uma outra característica de quem está crescendo e esse crescimento gerando amadurecimento é que essa pessoa começa a participar das verdades mais profundas do Evangelho. Hebreus 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Outra e última característica dessa pessoa que está no processo do crescimento e gerando nele o amadurecimento é que ele consegue vencer as tentações. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 12 nos diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Mas a pessoa precisa ser madura para poder entender que este processo de tentação, este processo que essa pessoa passa, é um caminho para que lá na frente essa pessoa possa receber a vitória e lá na glória receber a coroa da vida. Querido, finalizamos aqui esses tópicos. Espero que você tenha aí adquirido conhecimento e possa ter sido útil para você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, fique com Deus e continue orando por nós. Que Deus abençoe.